Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 28 de abril, quarta-feira, o Evangelho é João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto de João que traz uma composição de vários verbos e uma profundidade muito singular, não é? Primeiro, Jesus fala de crer. O que é crer realmente, não é? Crer significa aceitar a Jesus como Senhor, não é? E entrar nesse processo de iluminação da vida. Crer significa confiar e lançar-se nas mãos de Deus. Crer significa querer uma vida em conformidade com o Evangelho. Então, quem crê em Cristo, ele mesmo diz, não é? Quem crê nele não vai viver nas trevas, mas vai viver na luz. Quem crê em mim não permanecerá nas trevas, porque à medida que entramos no conhecimento das coisas de Deus, esse conhecimento vai nos arrebatar das trevas e vai nos levar a uma vida de luz, a uma vida de virtudes, vai nos arrancar das mãos do inimigo, né? Vai nos tirar das mãos do pecado e vai nos conduzir a uma vida da graça. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Depois Jesus fala, o segundo verbo é saber ouvir. O segundo verbo é ouvir. Nem sempre nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem a nos falar. Primeiro porque ouvir é um gesto de humildade. A palavra humildade vem de humus, não é? Humus é a terra fértil, é a terra capaz de dar, de produzir, não é? Então, significa dizer que somente a pessoa humilde é capaz de escutar, porque só o humilde está disposto a aprender. Escutar significa abrir-se à dinâmica de alguém que sabe que não sabe tudo e que deseja crescer no conhecimento de algo novo. Então, Jesus fala que é preciso aprender a ouvir. Nós vivemos numa sociedade barulhenta. Nós vivemos numa certa ditadura do barulho. Quando entramos em casa, a primeira coisa é procurar ligar uma TV, ligar um som, algum barulho. O barulho. Quando entramos no carro, a primeira coisa, onde está o som, procurar logo ligar o som do carro, porque a sociedade que nós construímos é uma sociedade do barulho, é uma sociedade da zoada, é uma sociedade que não se concilia, não faz acordos com o silêncio. Isso é muito interessante porque é no silêncio que o homem se conhece, que o homem conhece a Deus, que o homem mergulha em si mesmo. O silêncio, é muito importante aprender a silenciar, porque é no silêncio que o homem também toma consciência das suas faltas e toma consciência da profundidade de viver em Deus. E aí Jesus disse, se alguém não ouvir minhas palavras, eu não preciso julgar essas pessoas, porque eu não vim para julgar. Ele diz, o fato de que elas não escutam as minhas palavras, já vai ser o juiz delas, essa negação. Porque elas vão viver uma vida sem orientação da palavra, então vão viver uma vida perdidas, pessoas perdidas, sem orientação das palavras de Deus. E aí Jesus diz, aquilo que eu falo, eu não falo por mim, eu falo porque o Pai me enviou, e o Pai
é que me disse o que eu devo dizer e falar, diz o versículo 49, não é? E eu sei que o seu mandamento é vida eterna, quer dizer, aquele que pratica o mandamento de Deus, aquele que procura viver segundo a palavra de Deus, é o homem virtuoso, é o homem que vive conforme as virtudes. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de Deus é um chamado à vida nova, um chamado a todos nós a crer, primeira coisa, a crer, segundo, a escutar constantemente com o coração aberto, a não rejeitar as palavras do Mestre e a querer levar uma vida em conformidade com aquilo que se crê e com aquilo que se escuta na palavra. Imagino que nós estamos vivendo uma geração de cristãos de uma incoerência monstra. E eu creio que o tamanho da nossa incoerência tem sido também o tamanho do desencanto e do desengano de muitos fiéis. Há muitas pessoas que gostariam de ver nos cristãos uma vida muito mais bela, um evangelho encarnado nessa vida. Eu creio que essa distância entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que nós vivemos, isso é que tem trazido descrédito ao cristianismo, tem trazido descrédito à vida cristã, né? Então, hoje, eu diria que a urgência maior, como disse o Papa João Paulo II, não é planejamento pastoral, não é a técnica, não é a lógica, não são essas coisas. A grande urgência pastoral para a igreja, dizia o Papa João Paulo II, é a conversão do coração, a conversão da vida interior, o desejo de ter uma vida ajustada ao Evangelho. Então nós precisamos todos os dias pedir a Deus a graça de ter sensibilidade, de que eu diria assim, o coração da gente, né, esteja sempre conectado com o coração de Deus e que a gente não perca essa sensibilidade, né? Porque essa é a grande dificuldade do homem moderno, né? Silenciar para escutar a Deus, porque há sempre uma voz, há sempre um barulho, há sempre um guru, há sempre alguém que se coloca até mesmo no lugar de Deus, não é? Vejam vocês, né? Quantos padres fazem reflexões do Evangelho diário? E quantas pessoas estão dispostas a escutar, mesmo que não é para ter o padre como um guru, mas escutar, para daí, escutando o Evangelho, começar uma reflexão, né, que seja, que parta da palavra de Deus para a sua vida, né? Eu vejo que nós cristãos ainda estamos distantes, porque há muita gente procurando milagres, há muita gente procurando sinais grandiosos, muita gente preocupada com esse tipo de coisa, como uma religião de palco e de folia, né? A gente pode dizer assim, né? Folia, como dizem os italianos, né? Folia significa loucura, né? Então, por isso que muitas vezes não vivemos a profundidade da nossa fé. Que o Senhor nos dê hoje, então, possamos pedir isso, essa graça, né? O Senhor nos dê a graça de querer crer, querer que a vida que a gente vive tenha um mínimo de coerência com aquilo que a gente diz acreditar. E que a gente tenha um coração aberto para escutar a voz de Deus e que essa escuta nos torne, nos leve a sermos pessoas melhores, né? Que a nossa vida tenha um mínimo de coerência para que a gente possa professar com a vida aquilo que nós cremos. Precisamos professar com a vida. Muitas pessoas, dizia o grande bispo, muitas pessoas nunca vão ter condição de ler o Evangelho. E o Evangelho que vão ler é a nossa vida. E se a nossa vida não for marcada pelo testemunho de Cristo, essas pessoas vão se decepcionar com o Evangelho, vão se decepcionar com os cristãos, com o cristianismo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.